E aí, acho que não preciso me apresentar, né? Eu entendo que isso é provavelmente bem confuso, vendo você mesmo assim. Acho que eu deveria começar do começo. Em primeiro lugar, eu sou você. Sem truques ou atores. É você. Pense nisso como uma mensagem do Hantaro antes de perder a memória pro Hantaro depois de perder a memória. Enfim, vamos lá então. A razão de ser gravado esse vídeo. Eu ganhei direito a um perk especial. O sobrevivente Ultimate. O perk do sobrevivente. Por participar no Killing anterior. Além disso, você não pode mostrar isso a ninguém. Algo que você ganhou no começo do jogo. A vida nunca é fácil, né? Parece que eles não querem me ouvir dizendo isso, né? Bem, de qualquer forma, esse é o perk. Além disso, você é exatamente como todos os outros. É assim que as coisas são. Ah, tem mais uma coisa. Qualquer um que descobrir quem você é virá atrás de você. Então se cuida, não confie em ninguém. E nunca se esqueça, você quis esse Killing Game. Então você tem que vencer. Não importa o que, não importa o que. Ai ai, Hantaro Amami. O que eu posso falar desse gostosão aqui? Simplesmente uma das pessoas mais inteligentes do Danganronpa V3, na minha opinião. Ficando só atrás do Shuichi, o detetive, e do Kokishi, o doido. A única pessoa em toda a série Danganronpa capaz de encurralar a Mastermind sozinho, com seu próprio plano. Mas então, como que alguém que parecia ser tão inteligente e capaz e aparentava saber tanto sobre o jogo acabou falhando? É isso que a gente vai tentar descobrir hoje. Hoje a gente vai tentar descobrir quem é o verdadeiro culpado pela falha de Hantaro Amami. Mas antes da gente começar o vídeo pra valer, eu queria tirar um tempinho pra agradecer as mais de 200 pessoas que se inscreveram no canal nos últimos tempos. É um marco absurdo pra mim. Pode até parecer um número pequeno se você comparar com os maiores do site, mas pra mim isso é absurdamente especial. É indescritível o que eu tô sentindo agora. É absurdo pensar que mais de 300 pessoas tiraram um tempo do dia delas pra ver algo que eu fiz, sabe? Então, muito obrigado, de verdade. Eu costumava pensar que não tinha mais espaço no site, né? Tem tanta gente produzindo conteúdo hoje em dia. Talvez não tivesse mais espaço pra alguém, mas vocês provaram pra mim que eu tava errado. Sempre tem espaço pra mais um. Enfim, eu nunca gosto de me alongar demais nesses inícios de vídeo, então vamos começar. Ok, voltando pro vídeo, eu acho que uma boa forma de entender como o Hantaro falhou na missão dele é entender quem exatamente é Hantaro Amami, né? Hantaro Amami é um dos 16 participantes do Killing Game de Danganronpa V3. Ele parece ser um cara bem relaxado, tranquilo e amigável. Um cara simpático que é descrito como alguém com uma personalidade bem comum se comparado aos outros Ultimates. Mas ao mesmo tempo ele é alguém misterioso. A verdade é que ninguém sabe qual é a verdadeira ultimate do Hantaro, nem ele mesmo. Mas ao contrário de certas pessoas que perderiam a cabeça nessa situação, o Hantaro não parece se importar muito. E trata isso de uma forma bem casual até, mesmo tendo completa noção de que essa é uma situação bem complicada pra ele. Não se abalar nessa situação faz ele parecer um cara bem frio e centrado, ao mesmo tempo que faz ele parecer um cara bem social até. Porque ao contrário de alguém como a Kirigiri, por exemplo, que se isolou no canto dela e investigou a escola por conta própria, o Hantaro acaba sendo bem aberto sobre sua situação e até alerta alguns personagens de certas questões, assim. Como quando ele alertou a Kaede sobre a Mastermind, ou quando ele disse pra todo mundo fechar as portas na primeira noite. Parece que ele se preocupa com os outros participantes. Ele se importa. Mas enfim, voltando à babação de ovo aqui, além de frio e centrado, o Hantaro também é muito inteligente e analítico. O que junto dos nervos de aço que esse moleque tem, permitem que ele consiga confrontar a Mastermind de frente. Ele entende a situação em que eles se encontram, e sabe que precisam deles. Então ele meio que sabe que qualquer ameaça que usem contra eles é só meio que um bluff. E ele abusa disso pra caralho. Ele vai de frente contra as máquinas de guerra dos Monokubs sem medo. E explica em detalhes as motivações por trás de cada ação do Monokuma e dos Monokubs. E ele não é só um grande analista. Na verdade, ele também demonstra uma grande inteligência social, manipulando conversas para chegar na conclusão que ele deseja, manipulando o clima da conversa, cortando linhas de raciocínio que são prejudiciais para ele. Ele controla tudo. E ele faz tudo isso com um sorrisão no rosto. Até mesmo a Kaede percebe o quanto ele é perspicaz, analisando as pessoas e fazendo julgamentos racionais com base nas suas personalidades. Então, em conclusão, o Hantaro é um cara super inteligente e analítico, com grandes capacidades manipulativas e nervos de aço.
Tudo isso dentro de alguém que parece ser super simpático, tranquilo e amigável. Ou seja, o cara é um monstro. O cara tem tudo de mais importante pra esse tipo de situação. Raciocínio, nervos, facilidade de manipular as pessoas, tudo. Ele era provavelmente a pessoa mais capaz desse grupo. Mais do que o Kokishi ou o Shuichi poderiam jamais sonhar em ser o participante perfeito. Mas então, como alguém assim foi o primeiro a ser eliminado? Porque alguém tão capaz morreu no começo do jogo. Bom, vamos lá. Primeiro, o Hantaro não era exatamente como os outros participantes. Ele tinha um segredo, algo que só ele tinha acesso. O perk do sobrevivente, que dizia o seguinte: a Mastermind por trás deste Killing Game está escondida em algum lugar dessa escola. Sua melhor chance de revelá-la é quando o Monokuma precisar de um substituto. Nesse momento, a Mastermind vai ir até a sala secreta da biblioteca. Para provar que essa dica é real, eu vou prever uma coisa. A primeira coisa que você vai se lembrar é a Ultimate Hunt. Apenas divida essas informações com pessoas que você pode confiar. Como você decidir isso vai determinar sua vida ou sua morte. Hantaro Amami. Com isso, o Hantaro teve conhecimento de 3 coisas muito importantes. Primeiro, existe um suposto traidor entre os participantes. Segundo, existe uma passagem secreta na biblioteca. Terceiro, a Mastermind precisa passar por essa passagem no caso do Monokuma precisar de uma reposição. 3 coisas que seriam muito importantes e úteis, se não fosse por um problema fundamental com essa mensagem. Era impossível para o Hantaro saber com certeza o quanto dessas informações eram verdadeiras, ou até se existia algo aqui que era realmente real. Além disso, a própria natureza da mensagem era questionável. Sem lembranças, acreditar que ele mesmo tinha escrito algo daquele tipo era meio difícil, o que abre espaço para várias possibilidades de quem seria o real autor dessa mensagem. E por não saber por onde essa mensagem passou até chegar nele, o risco de mais alguém ter lido sobre esse plano secreto era muito alto. Sem falar de todas essas informações que seriam super confusas para ele no começo do jogo antes dele ter o contexto necessário para entender. Ou seja, a mensagem era inútil. Eu diria isso tranquilamente se não fosse por uma única linha em todo esse texto. A Mastermind por trás deste Killing Game está escondida em algum lugar dessa escola. Isso pode até parecer um pouco bobo, já que não é difícil de se chegar na conclusão de que existe uma organização por trás de tantos sequestros. Mas começar o jogo tendo em mente que pode existir um traidor entre o grupo é algo bem diferente. Talvez isso até explique o porquê do Hantaro sempre parecer tão tenso. Desde o início ele estava procurando pelo traidor. O que também pode ser uma boa explicação do porquê ele analisar tantas pessoas em volta dele e tudo mais. E isso também dá uma perspectiva completamente diferente sobre as interações dele com a Kaede. Ao contrário do jeito que ele fala do Shuichi, aqui ele parece estar mais interessado em aconselhar. Ele provavelmente confiava bastante na Kaede, talvez porque ela fosse uma das maiores pedras no sapato da Mastermind naquele momento. Eu não sei. Mas eu acho que a parte mais interessante sobre essas interações entre os dois é o jeito que o próprio Hantaro falava. Ele parecia muito mais à vontade e às vezes até falava um pouco sobre suas preocupações e vontades. Algo completamente fora de personagem para um cara tão reservado quanto o Hantaro, mas que é possível graças à confiança que ele tinha na Kaede. Eu acredito que essa era a forma que ele tinha para desabafar naquela situação. O que na verdade é ótimo pra gente, já que isso nos permite ter uma ideia melhor do que estava passando pela cabeça do Hantaro naquele momento. Eu acho que é óbvio que o Hantaro tinha fortes suspeitas dos outros participantes. Alguns mais do que outros. E por isso ele observava e analisava os outros participantes o tempo todo. Mas existe uma outra parte do Hantaro que eu tenho deixado meio de lado. Na verdade, o Hantaro tem um grande carinho pelo grupo. Maior do que possa parecer em um primeiro momento. Ele se importa de verdade com a amizade dessas pessoas. E parece ficar bem incomodado com a ideia de perdê-las, pelo motivo que seja. Ele gosta muito dessas pessoas e ele vai fazer tudo o que puder pra protegê-las. E isso é uma coisa muito fofa da parte dele, né? Pena que também vai ser a perdição dele. E pra explicar o porquê disso, a gente precisa ir pra um momento muito específico do game e explicar algumas coisas. O Monokuma tinha sido destruído há pouco tempo. E boa parte dos participantes pareciam aliviados por saber que o Killing Game havia sido cancelado, mas é óbvio que ele voltou. E ele trouxe com ele algo especial, um segundo motivo. Se nenhum assassinato acontecer até a hora de dormir do segundo dia, a partir desse, todos os participantes vão morrer. A Mastermind foi meio que obrigada a dar esse segundo motivo por causa de uma pessoa muito importante, não só para esse capítulo, mas para o desenvolvimento do jogo inteiro. Eu não quero me aprofundar muito nesse personagem, porque eu acho que ela merece um vídeo próprio no futuro, mas eu preciso pelo menos mencionar alguns feitos dela, já que ela é tão importante para a história do jogo em si. Então, vamos lá. Ela usou da personalidade calorosa e muita conversa
pra juntar todos os participantes em um grupo só. E eu acredito que esse sentimento de união que ela causou em todo mundo é o principal motivo de ninguém ter morrido ainda. E é exatamente por isso que a Mastermind precisou agir. Sem um motivo extra, as coisas iriam continuar andando a passo de tartaruga. E o tempo limite era perfeito pra criar urgência, desespero e principalmente pra separar o grupo que a Gaide se esforçou tanto pra unir. Mas eu acredito que o plano da Mastermind não acaba aí. Ele vai muito além. É claro que o tempo limite cria um certo senso de urgência em todos os participantes. O medo deixa as pessoas mais violentas, e o perigo de um assassinato acontecer era cada vez maior. O cenário não podia ser pior. O perigo e o medo eram constantes e era só questão de tempo até um assassinato acontecer. Esse era meio que o começo do caos. E eu sinto que o Hantaro percebeu isso. E por perceber isso, ele foi forçado a tomar uma decisão. Eu não sei se você lembra, mas ele tinha em mãos não só o mapa da escola inteira, mas ele também tinha um plano inteiro pra derrotar Mastermind. E por mais que esse plano tivesse problemas graves e fosse super arriscado, ainda era uma opção, sabe? E é claro que ele ainda podia pensar em outras saídas pra essa situação, mas ele tinha pouco tempo e pouco conhecimento sobre o que estava acontecendo de verdade nesse lugar. Isso sem falar da pressão do tempo limite, da identidade da Mastermind, do medo dos outros participantes, das memórias perdidas dele, da Ultimate Hunt, do que o porco de sobrevivente significa. Eram coisas demais pra uma pessoa só aguentar. Não só pro Hantaro, mas eu acho que pra qualquer um. Por mais inteligente e capaz que a pessoa pudesse ser, sozinho era impossível lidar com tanta coisa. A pressão começa a amontoar e quando você vai ver, já acabou o tempo. E não é como se ele pudesse pedir ajuda pra outra pessoa também. A única pessoa que a gente vê que ele tem alguma proximidade tava andando com a pessoa que ele mais tinha desconfiança. No final, só o Hantaro podia escolher, mais ninguém. E entre o grupo e o seu próprio bem-estar, ele escolheu o grupo. E eu acho que eu não preciso dizer o que aconteceu depois daqui, né? E bom, esse é o final de Hantaro Amami, né? Uma mente genial, que por causa de certas circunstâncias do Killing Game e do seu grande afeto por pessoas que ele mal conhecia, se jogou de cabeça em uma armadilha. Uma história de um cara solidário, que se sobrecarregou porque não conseguiu confiar em ninguém. E tudo isso começou com uma simples mensagem. Trágico. Calma aí. Tudo isso começou por causa de uma mensagem? E aí, acho que não preciso me apresentar. Bom, vamos lá. Sim, quem escreveu a mensagem foi o próprio Hantaro, mas não foi também. Deixa eu explicar. Por ter tido as memórias apagadas, o Hantaro não se lembra do que aconteceu antes de acordar nesse lugar. O que também vale pro Hantaro do passado, que obviamente não tem como ter as mesmas experiências que o Hantaro que a gente conhece, já que essas coisas não tinham acontecido ainda. Isso efetivamente cria dois Hantaros com experiências completamente diferentes. E é exatamente por isso que eu vou me referir aos dois Hantaros como personagens completamente diferentes. E vou chamar o Hantaro do vídeo como o Hantaro do passado. Mas enfim, quem exatamente é o Hantaro do passado? E qual exatamente era a intenção dele com aquela mensagem? O Hantaro do passado é o sobrevivente Ultimate. E isso quer dizer que ele já sobreviveu a outro Killing Game. Ele já participou disso. Antes de gravar essa mensagem, o Hantaro viu por semanas um outro grupo de pessoas que ele conhecia e provavelmente se importava profundamente, se destruindo e se matando, todos caindo na manipulação do Monokuma. Meu mano Hantaro passou por coisas, sem poder fazer nada a respeito. E eu tenho certeza que ele não ficou nada feliz com isso. Eu acho que é bem razoável assumir que o Hantaro tem um grande ressentimento contra a Mastermind. E considerando a personalidade solidária que ele tem no presente, esse plano do Hantaro provavelmente tem como principal motivação evitar que outras pessoas sofram as mesmas coisas que ele sofreu. Mas infelizmente a situação que ele tava era menos do que ideal. Um texto e um vídeo. Isso era tudo que ele podia produzir para passar o conhecimento que ele adquiriu em semanas de sofrimento e angústia. Era muito pouco. Além disso, por mais que esse Hantaro saiba de muita coisa importante e que pode influenciar o curso do game, ele não sabe o futuro. É uma edição nova no final das contas, e tudo pode ser diferente. Ele nem sequer conhecia as pessoas que iam participar desse Killing Game. Qualquer coisa podia acontecer, e não tinha como se preparar para tantas variáveis. E só pra finalizar com chave de cu, tudo que o Hantaro escrevia ou falava estava sendo monitorado. Isso quer dizer que a Mastermind saberia de todos os planos do Hantaro, o que também significa que ele não poderia dizer nada que comprometesse os jogos demais. E não é como se o Hantaro tivesse muito o que dizer ou fazer sobre isso, já que ele também estava sob custódia e monitoração da Mastermind. Ele sempre teve nas mãos da Mastermind e
tinha que dançar conforme a música, né? E é nessas circunstâncias que o plano do Hantaro nasce. Um plano movido pela urgência da situação e por um forte sentimento de responsabilidade. Algo que outros dois personagens já estão bem familiarizados. Mas ao contrário do que você pode achar, eu acho que o plano do Hantaro do passado, na verdade, era bem genial. E eu vou explicar exatamente por quê. Considerando a situação em que ele estava e o objetivo final dele, ele não podia fazer muita coisa. Planos complexos provavelmente iriam falhar porque era impossível prever o estado do game, ou as ações dos novos participantes. E além disso, tudo que ele escrevia iria passar pelas mãos da Mastermind. Isso quer dizer que o plano do Hantaro tinha que atender a alguns pontos para ter qualquer chance mínima de dar certo. Primeiro, ele precisa se basear em algo que tenha uma chance consistente de acontecer, independente do momento do Killing Game. E segundo, ele precisa envolver a Mastermind diretamente. Ele deveria preferencialmente acontecer antes do primeiro assassinato, mas a esse ponto esse já é um bônus. E bem, o plano cumpre todos os pré-requisitos. Monokuma se quebrar não é algo novo, isso acontece até em outros jogos. E bom, a Tsumugi precisa ir pessoalmente consertar o Monokuma, já que ele é o diretor da academia, né? E para isso, ela precisa ir pessoalmente até aquela salinha específica. Por seguir esses requisitos, esse plano é perigoso pra Mastermind em qualquer situação. E além disso, ela nem pode fazer nada contra o Hantaro, já que a proteção do próprio Hantaro tava meio que garantida, porque a Mastermind não poderia simplesmente eliminar um participante que não fez nada demais, por mais perigoso que ele fosse pro game. Ele precisaria ser assassinado dentro do jogo por outro participante. E mesmo que ela desse um jeito de frustrar esse plano, o Hantaro ainda seria perigoso demais pra ela. Ele tem um mapa da escola inteira e além disso, ele já ganhou esse jogo uma vez. Ele é capaz de fazer isso, o que forçou ela a literalmente criar um buraco na parede pra se esconder. Quem sabe o que ele poderia fazer agora? Isso forçou a Mastermind a criar um puta plano, que exigiria um grande planejamento e muita manipulação, e que envolveu ela diretamente também. O que, no final das contas, foi a perdição dela, né? Então, não, eu não acho que o plano do Hantaro foi um fracasso, muito pelo contrário. No final das contas, essa falha foi o único motivo do Shuichi ter conseguido expor a Mastermind e acabar com o Killing Game de uma vez por todas. Então, no final das contas, mesmo que espiritualmente, né, o Hantaro venceu. Enfim, a gente vai chegando no final de mais um vídeo, né? E esse demorou pouco pra sair. Mas eu queria falar um pouco sobre o Hantaro, porque ele é um personagem que eu acho muito interessante e que eu acho que não tem tanta atenção assim, né? Por mais que ele seja super importante pra história do V3. Enfim, eu deixei muita coisa fora do vídeo também, principalmente sobre algumas curiosidades. Por exemplo, o Hantaro desconfiava do Shuichi bastante. Em muitos momentos que você vê ele pela academia, ele tá perto da biblioteca ali, provavelmente ele já tava de olho em quem entrava. Coisas assim eu não quis colocar muito no vídeo, né? São só curiosidades. Mas enfim, eu não gosto muito de me estender nesses finais também. Então, se você curtiu o vídeo, se você chegou até aqui, principalmente, eu queria pedir pra você se inscrever e pra compartilhar o vídeo também. Manda pra tia, pro amigo, pra mãe, pro pai, porque com certeza eu quero aumentar mais essa frequência de vídeos, né, já que o canal tá meio morto. Comentem aí embaixo também, se você gosta do Hantaro ou se você pensava nele dessa maneira que eu coloquei no vídeo. Mas eu acho que no mais é isso. Já são 3 da manhã agora, eu tô editando esse vídeo há muito tempo e eu só quero acabar com isso logo agora. Então, eu acho que a gente se vê por aí.